Embaraço está atrapalhando a sua carreira. Fica comigo no nosso devocional de hoje, porque eu tenho algo de Deus para falar para você. E isto será um divisor de águas na sua vida e tudo vai se desembaraçar e você vai continuar a sua carreira e alcançar os seus objetivos, tá bom? Tenha aí um bom dia, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e também a sua família. E eu quero usar aqui o texto bíblico para a nossa reflexão nesta manhã, Hebreus capítulo 12, Epístola aos Hebreus capítulo 12, no primeiro versículo, que diz assim: portanto também, nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, deixando os embaraços que atrapalham a minha carreira. É sobre isso que eu quero falar no nosso devocional de hoje. A vida cristã, ela é comparada a uma carreira. Deus coloca diante de nós um propósito, uma missão e um caminho a percorrer. Porém, em nem tudo aquilo que pesa sobre nós necessariamente é pecado. Existem embaraços que, na verdade, precisamos deixar para trás, porque estes embaraços nos atrapalham, nos impedem e também nos cansam. O embaraço é tudo aquilo que, mesmo não sendo necessariamente errado, mas acaba atrapalhando o meu avanço. E durante toda a nossa trajetória, existem muitas coisas que nós vamos absolvendo durante o percurso de nossa vida, e isto passa a ser um peso, passa a ser um atrapalho, e daí a pouco nós começamos a diminuir o nosso ritmo, porque estamos carregando algo que, ao invés de nos impulsionar, está nos atrapalhando. E às vezes carregamos preocupações, carregamos mágoas, carregamos culpas, relacionamentos que na verdade foram tóxicos, e isso acaba se tornando um hábito em nossos pensamentos, até que coisas começam a trazer sobre nós consequências, prejuízos, e esses prejuízos acabam nos detendo e nos privando de continuar a nossa caminhada. Quando o escritor aos Hebreus diz que nós precisamos deixar todo o embaraço que tão de perto está nos assediando e que existe uma carreira que nos foi proposta, nós precisamos correr com perseverança para alcançarmos os nossos objetivos. O primeiro ponto aqui que eu quero destacar para você que está acompanhando aqui este vídeo e também este devocional: nem tudo que você carrega precisa continuar com você. Preste atenção, nem tudo que você carrega significa ou que precise continuar com você. Existem muitas coisas que você carrega que não precisa mais fazer parte da sua vida. Deixa eu te dar aqui um exemplo para você entender o que eu estou te dizendo. Geralmente nós temos no nosso aparelho telefônico muitas fotos, muitos vídeos, e isso vai ocupando a memória do nosso telefone. Por mais que ele tenha aí uma boa quantidade de giga, mas chegará um momento que não suportará mais. E o que acontece? Geralmente, quando eu e você, nós queremos registrar novos momentos, um vídeo, uma foto, ou deixar ali registrado aquilo que nós estamos julgando importante naquele momento, e quando nós apertamos o botão para gravar ou para tirar uma foto, aparece escrito na tela: memória insuficiente. E isto nos leva a recorrer rapidamente aos nossos arquivos e procurar aquele vídeo, aquela foto que não mais tem importância. E a primeira coisa que a gente faz, nós vamos excluir para liberar espaço para que novas coisas cheguem. Assim também é em nossa vida. Nós precisamos fazer uma autoanálise e ver se aquilo que estamos carregando ainda serve, ainda está cooperando, ainda está somando, ou se apenas está ocupando um espaço na nossa vida. Você precisa entregar aquilo que não mais está te servindo, porque quando você assim age, você vai estar aliviando a sua trajetória e facilitando o percurso da sua vida. Outras pessoas carregam palavras que ouviram, rejeições que sofreram, fracassos que experimentaram e decepções que ainda não conseguiram superar. Existem pessoas que se tornaram um depósito de fracasso, de decepções e de frustrações. E eu te pergunto, o que adianta carregar estas coisas? O que estas coisas estão somando positivamente na sua vida? É hora de você fazer uma faxina, tanto nos seus pensamentos como nas suas emoções, para que isto não te atrapalhe avançar um pouco mais.
E quando eu falo aqui de pessoas que sofreram rejeições, pessoas que experimentaram fracassos, pessoas que passaram por decepções e ainda não conseguiram superar, sabe por quê? Porque estão guardando dentro de si aquilo que não deveria guardar. Mas em Hebreus nos chama para uma decisão. Deixemos todo embaraço. É manhã de você deixar aquilo que está te atrapalhando, aquilo que está roubando a sua força, trazendo sofrimento para a sua vida. É momento de decisão. Ou você abre mão disso que não serve mais, ou isso vai te atrapalhar a continuar a sua carreira. Então, em primeiro momento, eu digo, nem tudo que você carrega precisa continuar com você. Abre mão, deixa para lá, se você quer realmente avançar. A segunda coisa que eu destaco para você é que o embaraço pode não parecer pecado, mas pode impedir o seu propósito, sabia? Existem muitas coisas que não são erradas, né? Mas isso acaba se tornando o impedimento para que o seu propósito seja alcançado. O texto faz uma distinção entre embaraço e pecado. Isso nos ensina algo profundo. Existem coisas que talvez não sejam pecaminosas em si mesma, mas que podem estar roubando nosso foco, nossa energia e nossa comunhão com Deus. Não é errado, mas isso está te atrapalhando. Porque se você dispensa atenção, se você se dedica a uma coisa que não te traz resultado positivo, isso está te atrapalhando você realmente ser direcionado para aquilo que serve, para aquilo que te ajuda, para aquilo que te fortalece. Então você precisa fazer essa análise e ver realmente aquilo que vale a pena e aquilo que não vale a pena. Porque, sabe uma coisa? Vem cá. Sabe por quê? Existem muitas coisas que você está dedicando esforço, mas isto não lhe trará resultados positivos. É como você pegar uma pedra e começar todos os dias a aguar aquela pedra, botar água nela, plantar essa pedra. Querido, esta pedra nunca vai florescer. Você está aguando algo que não vai florescer. E você precisa estar muito atento, porque quando nós carregamos algo que está nos impedindo, nos embaraçando e nos atrapalhando a avançar, isso acaba sendo prejudicial para a nossa vida, para o nosso avanço. Então, quando eu digo você deixar os embaraços que atrapalham você a avançar nos seus propósitos, você vai estar economizando energia e vai ter mais possibilidade de avançar. Porque o entretenimento, às vezes, ele vem de uma forma tão sorrateira e nós acabamos, por sua vez, focando naquilo que não vai nos trazer crescimento e deixamos de lado aquilo que pode nos dar crescimento. Então, o embaraço pode não parecer pecado, né? Mas pode impedir o seu propósito. Já viu uma coisa interessante que faz-se muito lá na Amazonas, né, quando se quer atravessar o gado, né, em rios, em que tem muito aquele peixe piranha, o que acontece? Para que uma maior quantidade de bois possam atravessar o rio, o que eles fazem? Eles pegam um, lançam, enquanto está lá as piranhas intestidas, né, comendo aquele boi, os demais passam. E assim a vida, se você se interter com aquilo que não vai te trazer crescimento, o seu propósito vai ser até mesmo sabotado. Aonde você quer chegar? Qual é o seu objetivo? Então preste muita atenção, porque se você continuar dando ouvidos, sendo atraído por aqueles que não têm propósito ou aqueles que querem te distrair ou tirar o seu foco, preste atenção nisso, você não conseguirá chegar nos seus objetivos. Então, quando a Bíblia fala para nós corrermos com perseverança, isto significa que existem embaraços que precisam ser rompidos. Então, isso é interessante porque isso nos ensina algo profundo. Existem coisas que talvez não sejam pecaminosas em si mesma, mas que podem estar roubando o nosso foco, nossa energia e também a nossa comunhão com Deus. Uma pergunta importante é: isto está me aproximando ou me afastando do propósito que Deus colocou diante de mim? Então você que tem uma meta, tem um propósito, preste atenção nisso. Surgirão muitas situações, para quê? Para tirar o seu foco, para te atrapalhar nos seus objetivos. Então, nem todos os questionamentos, nem todas as provocações precisam de resposta. Tem muitas pessoas que fazem perguntas capciosas. O que é uma pergunta capciosa? Aquela pessoa que pergunta já sabendo o resultado, ela já tem definido na mente dela o que ela quer. Então, se você parar para ficar dando atenção a essas pessoas, você vai sendo sabotado no foco que você estabeleceu como meta, tá bom? Então, nem tudo que é permitido é necessário. Nem tudo que ocupa espaço na nossa vida merece permanecer nela. Carregamos muitas coisas, é conforme eu disse para você anteriormente aqui. Às vezes carregamos muitas coisas
E essas coisas apenas estão ocupando espaço desnecessário em nossa vida. Então você precisa fazer uma introspecção, uma autoanálise da sua vida, ver aquilo que você está carregando, se está somando, se está contribuindo, se está sendo até mesmo nutritivo para a sua vida, para os seus propósitos, para os seus objetivos. Porque se não tiver, não tenha medo de cortar, excluir, tirar, deletar. Porque o mais importante não é carregar muitas coisas, é carregar aquilo que é essencial para o meu crescimento e para me ajudar a chegar nos meus propósitos. Então isso é importante porque nós temos aqui a grande certeza de que existe uma carreira, ela nos foi proposta, mas existe pesos, existe embaraços. Aonde você quer chegar? Qual é o seu objetivo? Então você precisa estar atento para que o seu propósito não seja sabotado com muitas coisas que você está carregando que não vão somar nenhum crescimento em sua vida. Então, o que eu estou carregando hoje, o que eu estou trazendo em minha vida, está me ajudando ou está me atrapalhando? Talvez a resposta ela revele exatamente, o embaraço que precisa ser deixado. Olha, tem muitas coisas que eu carrego, mas não está me ajudando, está apenas ocupando espaço. Então você precisa realmente ter a sua visão focada no que você quer e você precisa abrir mão daquilo que realmente está te atrapalhando. Então, deixando o embaraço para alcançar o meu objetivo, o meu propósito, é uma proposta que você está recebendo para continuar focado aonde você quer chegar. Porque os embaraços surgirão, os entretenimentos virão, mas o que permanecerá e me manterá focado no que eu quero é a minha determinação de abrir mão daquilo que eu carrego, que não está somando na minha vida. O que é que está te atrapalhando? O que é que está te embaraçando? Então não adianta querer ter muitas coisas e continuar na sua trajetória. Eu concluo aqui dizendo o seguinte, a carreira ainda está diante de você. O propósito continua de pé. Deus ainda não terminou a sua história. É natural nós, seres humanos, confeccionarmos a nossa mentalidade, os nossos planos, os nossos objetivos, as nossas metas, e às vezes nos esquecemos que, mesmo que nós estabeleçamos metas, propósitos, objetivos, surgirão os parasitas que têm a finalidade de roubar a nossa energia. Eles ficam ali, quietinhos, ocultos, mas só minando a nossa força, a nossa energia. Então você precisa estar muito atento para que isso não te atrapalhe você chegar aonde você quer chegar. Não importa se você corre, caminha ou se você está engateando, o segredo é não parar. O segredo é você abrir mão daquilo que te atrapalha para que você possa ir mais longe. E não tenha medo dos ventos, das oposições, não tenha medo das dificuldades. Eu aprendo uma coisa muito interessante com o gafanhoto. Eu não sei se você sabe, mas o gafanhoto, quando ele quer alçar voos mais longe, sabe o que é que ele faz? Ele pega a posição do vento, para onde o vento está soprando, e ele se joga no vento, E com a força do vento, ele é impulsionado para mais longe. Então não tenha medo das oposições, não tenha medo dos levantes, dos vendavais. Isso aí vai servir unicamente para te promover, para te levar mais longe, para te levar mais adiante. Agora, não perca tempo dando resposta para quem não soma no seu crescimento. Apenas gaste energia naquilo que vai somar para o seu avanço e também para o seu crescimento. Então não permita que aquilo que ficou para trás determine até onde você poderá chegar. O que Deus colocou diante de você é maior do que aquilo que precisa ficar para trás. O que é mais importante? O que ficou para trás ou o que está diante de você? Eu acredito que o mais importante é o que está diante de você. Então bora para frente, siga em frente, avance e não esqueça de abrir mão de tudo aquilo que não está somando na sua vida, tá bom? Então eu quero deixar aqui nesta nossa reflexão, nesse nosso devocional de hoje, deixando os embaraços e correndo para o meu propósito. Que esta palavra possa te fortalecer, te edificar e que Deus abençoe a sua vida. A Urubatã, Aí um bom dia, Deus te abençoe. Também ao Jefferson, que Deus também abençoe você, que esteve comigo aqui, outros também que estiveram comigo, que Deus abençoe a tua vida, tá bom? Querendo Deus, amanhã estaremos aqui novamente no nosso devocional diário, trazendo sempre para você uma reflexão que possa aí nortear a tua vida, para que o seu dia seja mais leve e você tenha a direção de Deus para a sua vida, tá bom? Deus abençoe você, sucesso, e não se esqueça, a perseverança é o combustível que nos leva longe. Deus abençoe a tua vida, graça e paz, em nome de Jesus.